Donald Trump é uma das pessoas mais polêmicas da atualidade, mas isso não é de hoje. Ele tem ganhado destaque há décadas, e se você acha que ele é conhecido apenas pela política, está muito enganado. Na verdade, ele é considerado um dos maiores empreendedores do mundo, e muita água rolou até ele chegar à presidência dos Estados Unidos. E é essa história que vamos conhecer agora. Sejam bem-vindos ao canal Negocializando. Eu sou o Bruno César, e antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu joinha no vídeo e inscrever-se no canal. E agora, bora pro vídeo. Donald John Trump nasceu em 1946, na famosa cidade de Nova York. Filho e neto de imigrantes, ele foi o quarto entre 5 irmãos. Sua mãe, chamada Mary Ann, era uma imigrante escocesa, e seu pai, Frederick Trump, era filho de imigrantes alemães. O casal se estabeleceu na cidade de Nova York, e Frederick se tornou um grande consultor imobiliário, tendo muito sucesso no ramo de construção de casas, para famílias de classe média do bairro do Queens e também do Brooklyn. E depois passou também a construir quartéis e apartamentos para oficiais da Marinha Americana, durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando Trump nasceu, seu pai já era um homem de negócios, e a família já tinha uma boa estrutura financeira. Suas irmãs não seguiram carreira nos negócios da família, mas Donald e seu irmão Robert trabalharam com o pai. Seu outro irmão, chamado Fred, seguiu carreira como piloto de aeronaves, mas infelizmente, devido ao vício no álcool, acabou falecendo no início dos anos 80. Inclusive, devido a isso, Donald Trump não bebe e não tem vícios. Mas, voltando à sua infância, Donald nessa época apresentava dificuldades comportamentais. Por ser muito teimoso, seus pais decidiram que ele teria que ter disciplina, e então o matricularam aos 13 anos na Academia Militar de Nova York, ao norte da cidade. Ali, Trump recebeu uma educação militar e disciplinada, onde ele relata que foi um convívio importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Na academia, ele se formou no ensino médio e após isso foi para a Universidade de Fordham, em Nova York, e depois estudou na Universidade de Pensilvânia, onde se formou em 68 em economia. Nesta mesma época, estava rolando a Guerra do Vietnã, mas devido a algumas complicações ósseas, ele foi isentado do alistamento militar, e então voltou para Nova York e começou sua carreira no mundo dos negócios, trabalhando nos empreendimentos da empresa de seu pai. No início da década de 70, ele ajudou a expandir os negócios da família, comprando propriedades em outros estados, como Ohio e Califórnia. Nesta época, também expandiu os negócios imobiliários para a principal região de Nova York, a ilha de Manhattan. Foi ali que Trump fez seu primeiro empreendimento de sucesso à frente dos negócios, que passou a se chamar Trump Organization. Nos anos 70, a cidade de Nova York, tão famosa por seus entretenimentos, estava em decadência, principalmente devido a crimes e vandalismo, o que acabou afastando muitos turistas da região. Em uma das regiões mais valorizadas da cidade, próxima à principal estação da ilha, ficava um antigo hotel construído na década de 20, chamado Commodore, que nos tempos áureos era um dos grandes símbolos da cidade, mas acabou ruindo com o passar dos anos e caindo na decadência. Bom, Trump decidiu comprar essa propriedade, mas sua empresa não tinha dinheiro suficiente para isso. Então, usou seu bom relacionamento com a rede de hotéis Hyatt e a influência de seu pai para negociar um acordo em comum com o então prefeito da cidade. Neste acordo, eles comprariam a propriedade junto com o grupo de hotéis, e a prefeitura isentaria a propriedade de impostos por 40 anos. O acordo foi feito, pois isso traria benefícios para a cidade, como a geração de milhares de empregos, tanto nas obras de restauração do hotel, quanto funcionários para trabalharem na propriedade, que contavam com mais de 1000 quartos, além de fomentar novamente o turismo da cidade, o que de fato aconteceu, pois com o acordo fechado, Trump restaurou o hotel e em 1980 ele foi reinaugurado, agora sob o nome de Grand Hyatt Hotel, que contava com 1.400 quartos numa obra que passou dos 100 milhões de dólares na época. Esta jogada genial rendeu bons lucros a ele, e alavancou novamente o turismo e a economia da cidade, o que levou a ser considerado um jovem de enorme talento e um dos principais responsáveis a tornar Nova York uma cidade atrativa. A década de 80 também foi de enorme sucesso para a empresa. A Trump Organization construiu o complexo de apartamentos chamado Trump Plaza, e também o prédio que serve até hoje como matriz de sua organização, a famosa Trump Tower, na famosa Quinta Avenida, no coração de Manhattan, que contém o metro quadrado mais caro do mundo. Além de sede da empresa, a Trump Tower também contava com várias lojas de luxo e o prédio é um dos cartões postais da cidade até hoje. Além disso, Trump abriu hotéis cassinos em Atlantic City e adquiriu uma propriedade em Palm Beach, na Flórida, chamada Mar-a-Lago, a qual ele reformou e transformou num clube anos depois. Clube esse que era um clube privado. Mas já eu conto essa história. Ele não se aventurou apenas no mundo imobiliário, somente visionário fez partir também para outras empreitadas, pois ele comprou também um time de futebol americano e chegou até a ter uma companhia aérea, a Trump Shuttle. Em 87, publicou seu livro de memórias e conselhos de negócios, intitulado Donald Trump, A Arte da Negociação, que se tornou um best-seller.
Com todo esse sucesso no mundo dos negócios, no fim da década de 80, sua fortuna, segundo a Forbes, era de $1,5 bilhão, o que ocasionou também em sua primeira aparição na capa da famosa revista Time. Foram anos dourados para o jovem visionário Donald Trump. Mas, como eu sempre digo, nem tudo são flores no mundo dos negócios. Os anos 90 chegaram e os negócios pareciam promissores, mas só pareciam. Após uma crise econômica no início da década, houve uma queda bruta no ramo imobiliário. E Trump ficou profundamente endividado, devendo empréstimo de suas empreitadas a vários bancos. E vários de seus cassinos entraram em falência juntamente com o Trump Plaza. Ele perdeu tanta grana que em 95 já tinha ido embora 2/3 de todo o seu patrimônio. E ele chegou à beira da falência total. Mas são ventos fortes que formam bons pilotos. E Trump encarou a situação para se reerguer. Nos anos que se seguiram, ele usou a lei de proteção contra a falência para reconfigurar os negócios da Trump Organization, fazendo pagamentos de dívidas com sucesso, alavancado também pelo licenciamento do uso de seu nome, que já era uma marca, para uma variedade de empreendimentos, desde condomínios a jogos de tabuleiro. Ele teve até uma revista, a Trump Magazines. Aos poucos ele foi se reerguendo e no final da década de 90, com o setor imobiliário fortalecido novamente, o Deutsche Bank concedeu centenas de milhões de dólares em empréstimos a Trump para iniciar novos projetos, dentre eles a construção da Trump World Tower em Nova York e o Trump International Hotel Tower em Chicago, que ficaram prontos em 2001 e 2009 respectivamente. Outro projeto que ele empreendeu também nos anos 90 foi para tornar sua propriedade Mar-a-Lago em um condomínio de luxo composto por várias mansões menores. Mas o projeto final acabou sendo em transformá-lo em um clube privado, que foi inaugurado em 95. Ele também fez parceria com a rede de televisão NBC e comprou a Miss Universe Organization, que produz os concursos Miss Universe, Miss USA e Miss Teen USA. A década de 2000 começou promissora, e Trump continuou emprestando seu nome para vários projetos, entre eles a Trump Financial, que era uma empresa de hipotecas, e também a Trump Entrepreneur Initiative, eu acho que é assim que se fala, mais conhecida como Trump University, uma empresa de educação online, com foco no investimento imobiliário e empreendedorismo. Esta última, que teve fim em 2011, foi alvo de várias ações judiciais de ex-alunos, que alegaram que aquilo, na verdade, nada mais era do que uma propaganda de seus cursos, onde os alunos compravam e não tinham aulas de fato sobre conteúdos relevantes e didáticos. Neste processo, que foi finalizado em 2016, Trump fez um acordo de $25 milhões para os ex-alunos que o processaram, além de multas. Sim, meus amigos, Trump sempre foi cercado de polêmicas, mas fato é que ele também sempre foi genial nos projetos que fez. Outro fato interessante de sua trajetória foi sua vida no mundo do entretenimento. Em 2004, ele começou a apresentar um reality show na TV chamado O Aprendiz, que até teve suas versões brasileiras apresentadas por Roberto Justus e João Dória. Neste programa, os participantes disputavam um emprego de gerenciamento em uma de suas empresas. Ali também criou-se o famoso bordão "Você está demitido", que ajudou a atrair uma audiência enorme. Na verdade, este foi um dos programas mais assistidos na época. E o último episódio daquela temporada, a audiência só foi menor que a final da NFL americana. Bom, com uma trajetória tão intensa, negócios que deram muito certos e outros nem tanto, qualquer um pensaria em dar uma relaxada e descansar. Mas Trump é um cara insaciável, e grandes coisas ainda estavam por vir. Após as eleições de 2012, onde Obama se reelegeu, Trump se tornou um opositor ferrenho do então presidente, alegando publicamente, inclusive, que Obama não era um cidadão americano nato. Obama, por sua vez, não deixaria barato. E numa ocasião, num jantar oferecido pelo presidente a centenas de convidados, incluindo Trump, Obama fez piadinhas e o humilhou publicamente, o que fez com que isso aumentasse ainda mais o desejo do então empresário a se tornar presidente dos Estados Unidos e calar a boca de todos que riram dele. Sendo assim, em junho de 2015, Trump anunciou que seria candidato ao presidente da República pelo Partido Republicano. Muitos opositores, dentre eles políticos influentes, mídias e artistas, tiraram sarro dele, ridicularizando o fato dele ser candidato a presidente da República. Disputando a cadeira com Hillary Clinton, pesquisas apontavam vitória da candidata democrata com mais de 90% das intenções de votos. Mesmo assim, indo contra todos que o satirizavam, começou sua campanha presidencial, arcando com os custos do próprio bolso. Seu slogan, que ficou mundialmente famoso, era "Make America Great Again", ou seja, faça a América grande de novo. We will make America great again.
Dentre suas promessas de campanha, estava criar milhões de empregos, punir empresas americanas que exportavam empregos para o exterior, revogar a assinatura legislativa de Obama, reviver a indústria do carvão nos Estados Unidos, reduzir drasticamente a influência dos lobistas na Casa Branca, retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris de 2015, sobre mudanças climáticas e impor tarifas a países que supostamente se envolveram em práticas comerciais injustas para os Estados Unidos, o que criou um grande conflito diplomático com a China, por exemplo. E uma de suas promessas mais polêmicas era construir um muro entre a fronteira de México e Estados Unidos para barrar a imigração ilegal no país. Suas propostas eram bem vistas por grande parte da população, principalmente os conservadores, que apoiavam os projetos propostos e não queriam os democratas no poder novamente. Sua disputa ao poder com Hillary Clinton foi uma das mais acirradas da história americana, com acusações pesadas, incluindo supostos escândalos de ambas as partes, onde Trump chegou até dizer que colocaria Hillary na cadeia, caso ele fosse eleito. Um detalhe interessante nessa história é que os dois eram amigos de longa data, e só se tornaram inimigos durante as eleições. Bom, as eleições chegaram e, para surpresa de muitos, em 2016, Trump venceu. E em 20 de janeiro de 2017, foi empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos da América. E teve que ver a cara de tacho do Barack Obama passando a faixa para ele. Meus amigos, como dizem por aí, a vingança é um prato que se come cru. Além disso, ele também foi o primeiro bilionário a se tornar presidente americano, pois nesta época ele já havia recuperado toda a sua fortuna. Ao se tornar presidente, ele prometeu seguir seu slogan de campanha e começou oferecendo mais empregos à classe média, tentando diminuir a dívida nacional e arrecadando dinheiro para construir o prometido muro na fronteira, para aumentar a segurança e impedir a entrada de imigrantes ilegais. Ele também foi o primeiro presidente americano a ir para a Coreia do Norte e encontrou-se com Kim Jong-un, num ato simbólico amigável entre as duas nações. Ele também foi o único presidente americano do século XXI a não passar por invasões russas a outros países sob sua gestão, pois isso aconteceu com os governos Clinton, Bush, Obama e recentemente com Joe Biden. Isso demonstrou que a parte diplomática de seu governo era bem estruturada e os Estados Unidos impunham respeito, principalmente sobre a Rússia, antiga rival da América desde o começo da Guerra Fria. Ele também reverteu as políticas anteriores destinadas a reduzir a poluição do Acordo Climático de Paris, dizendo que este acordo era injusto aos Estados Unidos e visava reduzir a sua significância global. Durante seu governo, ele nomeou 3 juízes para a Suprema Corte, a mais alta corte dos Estados Unidos, sendo eles Neil Gorsuch, em 2017, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, em 2020. Em 2019, foi feita uma tentativa de impeachment no seu governo. Seus opositores políticos alegavam que ele havia retido ajuda à Ucrânia na tentativa de fazê-los fornecer informações prejudiciais sobre um de seus rivais políticos. Isso irritou bastante os membros do Congresso, e em dezembro de 2019, a Câmara votou por seu impeachment por má conduta administrativa. As duas acusações eram de abuso de poder e obstrução do Congresso. O Senado então realizou um julgamento para decidir se Trump deveria ser removido do cargo, e depois de quase 3 semanas de impasses, o Senado votou a seu favor, e ele se manteve na presidência. Durante a primavera de 2020, Trump começou a fazer campanha ativamente para concorrer a seu segundo mandato. Desta vez, seu oponente era o ex-vice-presidente americano da gestão Obama, chamado Joe Biden. A eleição de 2020 foi diferente de qualquer outra na história americana, pois ocorreu no meio de uma crise pandêmica global. Tanto Trump quanto Biden tiveram que tentar realizar suas campanhas enquanto um vírus altamente contagioso e mortal se espalhava pelo país. Trump decidiu aparecer em comícios com centenas e às vezes até milhares de pessoas, enquanto Biden optou por ficar socialmente distante do público e fazia seus eventos de campanha de forma online. Esta pandemia foi uma questão chave que ambos tiveram que enfrentar, assim como a alta taxa de desemprego causada pela crise. Os eleitores também estavam preocupados com as tensões raciais em todo o país, que foi onde acendeu o movimento Black Lives Matter, que se tornou um símbolo de oposição ao então governo americano. Com todas essas tensões políticas internas e globais, além de várias acusações de fraudes eleitorais, os americanos foram às urnas e após a contagem de votos, Joe Biden foi declarado vencedor, num placar de 81 milhões de votos para o candidato democrata contra 71 milhões para Trump. No colégio eleitoral, Biden obteve 306 votos contra 232 de Trump. Sendo assim, em 14 de dezembro de 2020, o colégio eleitoral elegeu formalmente Joe Biden como o 46º presidente americano, tornando Trump o 10º presidente americano a ser presidente de apenas um mandato. Nas semanas seguintes, Trump se recusou a ceder a Biden, alegando que havia vencido as eleições, o que inflamou bastante os nervos da população americana,
dividida entre opiniões pró e contra ele. Em 6 de janeiro de 2021, enquanto o Congresso estava em uma sessão conjunta para contar os votos eleitorais, uma multidão de manifestantes invadiu o Capitólio dos Estados Unidos para impedir que o Congresso declarasse Biden vitorioso. E nesta invasão, 5 pessoas, incluindo um policial, perderam suas vidas. Opositores políticos alegaram que Trump encorajou seus seguidores a invadir o Capitólio, por comentários feitos em mídias sociais e comícios, incluindo alguns um pouco antes do ataque acontecer. Por conta disso, em 13 de janeiro de 2021, poucos dias antes do fim de seu governo, a Câmara dos Deputados decidiu destituir Trump da presidência, sendo acusado de suposta incitação à insurreição. No fim das contas, Biden foi declarado vencedor e Trump não compareceu à posse do novo presidente, tornando um dos 7 únicos presidentes na história dos Estados Unidos a não comparecer à posse de seu sucessor. Atualmente, Trump mantém-se na vida pública, sendo opositor ativo do governo Biden e está numa batalha judicial enorme para poder concorrer à presidência dos Estados Unidos novamente nas próximas eleições. Bom, meus amigos, como pudemos ver, Donald Trump tem uma história incrivelmente interessante, cheia de altos e baixos, sucessos e fracassos. Mas ninguém pode negar que ele é um excelente homem de negócios e tornou-se um político odiado por muitos, mas amado por milhões também. Falando em milhões, ou melhor, bilhões, a fortuna do atual ex-presidente americano é de mais de 3,2 bilhões de dólares, sendo uma das pessoas mais ricas da América. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixe aí nos comentários o que vocês acham do polêmico Donald Trump. E o resto, você já sabe.